Olá a todos, hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca de um passuco encontrado no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 15, onde está escrito: Vatehi haemet nederet v'salmerá mishtolel vayar Adonai vayerá be'enaiv ki en mishpat. E o que significa? E a verdade está ausente, e aquele que se afasta do mal se torna ridículo, ou é considerado louco. E o Senhor viu isso e foi mal aos seus olhos, porque não havia justiça, ou não havia julgamento. Então, sobre esse passuque, sobre esse versículo, os sábios do Talmud, no Tratado de Sanhedrin 97a, onde eles tratam da Sugiot do Mashiach, os sábios dizem que nos dias que antecedem a vinda do Mashiach, a verdade será ausente, como está dito. E a verdade está ausente, quem se afasta do mal é considerado louco. Então eles trazem justamente esses pessuquim para retratar uma realidade dos dias que antecederão a vinda do Mashiach. E eles dizem que o que significa a verdade está ausente? E daí os sábios da escola de Rav, eles ensinam o seguinte: olha, a verdade está ausente significa que a verdade se tornará como rebanhos, ou seja, ela se dividirá. Assim como os rebanhos, eles se dividem, a verdade ela vai estar dividida, vai estar um pouco em cada lugar. Então eles trazem a ideia de Adarim, que significa rebanhos, ou seja, vai estar um pouco aqui, um pouco ali. E eles tratam isso como uma referência à quantidade de hashkafot, ou seja, de filosofias. Então não vai ser uma coisa unificada. E a gente poderia também comparar isso com a nossa realidade atual, onde a verdade de Deus ela está dividida em facções, por assim dizer, que embora muitas, digamos assim, segmentos religiosos baseados na Torá, eles trazem ideias verdadeiras, mas eles não estão unidos em uma coisa só. E também é dito que essa questão do Eder, do rebanho, também é interpretada de uma maneira a qual significa que, assim como o rebanho ele não se esvai de uma maneira abrupta, ou seja, ele não vai embora, quem tem um rebanho ele não perde o rebanho de uma maneira abrupta, mas sim perde um por um, digamos assim que cada animal se perde por separado, cada pedaço do rebanho se perde por separado, assim também a verdade ela vai ser perdida pouco a pouco, ou seja, a verdade ela se extinguirá de maneira gradual. Então, por isso que, digamos assim, nesses dias vão ser dias tão turbulentos que vai ser um tanto quanto difícil encontrar a verdade de uma maneira simples, mas sim que as pessoas vão ter que se esforçar muito para encontrar a verdade. Então, por que eles trazem essa ideia de Eder? Porque eles utilizam, se a gente for olhar no hebraico ali, quando o Isaías ele usa a linguagem de Vatehi haemet neederet, ele fala. Então esse neederet tem a ver com Eder. Então o próprio Isaías ele utiliza essa linguagem de rebanho para significar a questão da dispersão da verdade, ou seja, da ausência da verdade. Então eu vou estar trazendo alguns exemplos aqui da palavra Eder. A gente pode encontrar, por exemplo, em Jó, capítulo 24, versículo 2, uma referência onde a palavra Eder aparece. Isso tem muitas, mas vou estar trazendo aqui só uma para a gente poder entender o que os sábios estão falando, o que eles falaram. Então está escrito Givulot Yasigu Eder Gazlu Vairiu, que significa eles removem os limites, levam os rebanhos e os alimentam. Aqui a gente encontra então a palavra Eder ali, assim como também está no versículo 15 de Isaías 59, onde ela aparece na versão Neederet, que o Isaías ele utiliza esse termo de linguagem de rebanho para falar da verdade que se esvairá. Então, se a gente for olhar por esse aspecto do que os sábios disseram em questão do isolamento da verdade nos dias que antecedem a vinda do Mashiach, a gente poderia com toda certeza fazer um paralelo com os nossos tempos.
Por que eu digo isso? Porque em qualquer situação onde falta a clareza da verdade nas mentes das pessoas, ou seja, quando as pessoas começam a entrar em confusão entre a questão da distinção do verdadeiro do falso, do que é correto e o que é errado, isso tudo gera confusão mental. E a confusão mental é o que faz com que, se a gente for olhar por um lado mais espiritual, é o que destrói a imagem de Deus no homem. Então, a gente pode visualizar com certeza completa que certos movimentos ideológicos que existem no mundo, na nossa era, na atualidade, elas procuram exatamente destruir essa imagem de Deus no homem, não somente destruir os alicerces da sociedade, que seriam a questão da religião, da fé em Deus, da família, do homem ser aquilo que ele é, da mulher ser aquilo que ela é, ou seja, a dignidade humana em termos gerais. Quando falta verdade no mundo, quando a verdade está ausente, as pessoas estão suscetíveis a comprar ideias errôneas e ideias malignas. Então tudo isso faz com que o ser humano entre em confusão mental. Algo muito interessante que é falado ainda nesse Tratado de Sanhedrin 97a, e tem tudo a ver com esse assunto que a gente está falando sobre a questão da ausência da verdade e da dispersão da verdade. É dito que nessa geração que antecede a vinda do Mashiach, que vai estar tudo ao contrário. Ao invés dos jovens honrarem os mais velhos, os anciãos é que terão que se levantar diante dos mais novos. Também é dito que os filhos pequenos, as filhas, não terão respeito com seus pais e com suas mães. E também é dito que o Pnei Hador que Pnei Hakelev, ou seja, que a face da geração será como a face de um cão. Então, isso é interpretado pelos sábios. Eles quiseram dizer o seguinte, que, na verdade, a geração que antecede a vinda do Mashiach, ou seja, esse tipo de gente que estará presente nessa época, eles não terão vergonha. A face deles será como a face de um cão, pelo fato de que eles não vão se vergonhar um do outro, entende? Então a gente vai ver coisas insanas, não somente em questão do desrespeito mútuo, em questão com as pessoas em si, mas que a geração ela perderá a vergonha, ou seja, ela perderá o pudor. Então, assim como a gente fala que um cão ele faz suas necessidades onde ele bem entende, assim também essas pessoas que existirão nessa época também, elas vão se comportar como se fossem cachorros, como se fossem cães. Eles não vão ter um mínimo de respeito. Continuando agora a questão do verso que a gente está falando de Isaías, onde é falado ali Vissar Meram Estolel. Então, diante disso tudo, diante de todo esse caos, por assim dizer, nessa época que antecede a vinda do Mashiach, obviamente irá existir os remanescentes que não se deixaram, por assim dizer, se corromper com aquilo que é falso, com aquilo que é errado. Então, esse Vessar Meram Estolel, essa pessoa que buscará se afastar do mal, será visto como louco, obviamente, nessa geração. Então, isso é mais outra ideia que os sábios falam. Então, qualquer um que se desvie do mal será considerado louco à vista das pessoas. Então, isso é mais uma ideia de que, como a gente estava falando, que a ideia dessa época será um tempo tão perturbador, onde a verdade, além de estar ausente, ela vai estar corrompida, e também os princípios daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro, estarão comprometidos a um ponto onde as pessoas vão, muitas vezes, será um desafio para aqueles que buscam andar de maneira correta, se manterem na posição de buscador da realidade, da verdade, e não se deixar se corromper. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa.
Creio que todos conseguiram compreender a intenção do que eu busquei trazer para vocês hoje. Que a gente continue sempre buscando se ligar com a verdade e manter a imagem de Deus em nós, sem deixar se corromper pelas coisas que não são verdadeiras. Espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar o estudo. Shalom e tudo de bom. ובלילה שיר אורימי תפילה לאל חיי ומרעל אל סלרי למה שכחתני למה קודר אלך בלחץ אויב ברצח בעצמותיי חרף וניצור מה תשתוך אחי נפשי ומטה